Bom dia. Bom dia, Naila. Bom dia. Isabela tá que mastiga. Nem quis dar um bom dia com boca cheia de comida para mim hoje. Ai, ai, gente. Gente do céu, eu fui inventar de começar a malhar. Eu não tenho um fio de cabelo meu que não tá doendo. Deus é mais. Mas vamos lá, venceremos. Ou, não sei, né? Tomara que dessa vez eu tenha aí um pouco mais de força para aguentar a coisa. Deus me livre. Tá ali um trem. Tá ali um trem que é difícil. Tal de malhar. Rapaz, eu nunca. Quem que é esse rapaz? É o João Fernando? Maravilhoso. Não vai escovar. Pois então vai fazer o quê da vida? Nunca tinha visto ele na vida. Esse iPhone é o João Fernando, é? É o Otávio. O Otávio, não sei nem se estuda. Bom dia, Bom Otávio. dia. Rapaz, não sabia nem se você estudava. Galera, vamos lá então. Gente, hoje essa primeira aula nossa é de química e a segunda era para ser de física. Só que eu estava pensando uma coisa e resolvi fazer um negócio. Eu vou fazer umas trocas de aula. Como a gente tem 2 aulas de química, 2 aulas de biologia, 2 aulas de física, eu vou fazer umas trocas de aula de física com biologia para quê? Para terminar logo biologia, a gente fazer logo essa atividade e passar para o livro 5 todas as 3 disciplinas, senão uma vai ficar para trás. Então, eu vou fazer a segunda aula que a gente vai ter de química agora e a outra teria que ser física, mas eu vou dar biologia para acelerar a biologia, para a gente passar logo para o livro 5 em biologia também, porque a gente ainda está no livro 4. Mas vamos para essa da agora aqui, na outra aula eu explico tudo isso. Então, essa aula aqui agora, gente, que é de química. Então, abra um livro de química, livro 5 de química, já no início aí, primeiro conteúdo do livro 5. Então, abram aí, já deixa no jeito para vocês conseguirem me acompanhar. Nossa, o livro 5 é grosso desse tanto. Sangue do Cordeiro. Bíblia. É uma Bíblia mesmo, hein? Não sei se é porque o meu vem separadinho, vem química separado de física, vem tudo separadinho. Só que o meu é virtual, eu não tenho impresso. Aí vem tudo separadinho. Jesus! É uma Bíblia realmente. Nossa, ele ainda é pesado demais. Química, se eu não me engano, eu acho que é laranjada a cor da química, né? Acho que é, né? Eles colocam a cor de química quase igual a de educação física. Mas vamos lá então, gente. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar. Eu estou em biologia. Não é isso aqui não, Jéssica, é isso. Gente, agora a gente vai falar de uma coisa assim que é extremamente importante na química. Mas é muito importante na química. Essa, tudo você fala que é importante, gente, porque eu tento classificar o que é mais importante, mas assim, isso aqui é extremamente importante. O que acontece? Deixa eu só chegar isso aqui para cá. Você que deve deixar. Então, a gente vai falar, então, gente, sobre ligações químicas. Vamos lá entender, então, o que é ligações químicas. Mas antes disso, um dos últimos conteúdos que eu falei com vocês, o último conteúdo que eu tratei com vocês, só a gente fazendo uma recapitulada. A gente estudou distribuição, a gente estudou, a primeira coisa que a gente estudou, átomo. A gente viu que tudo é composto por átomos. E aí eu trouxe lá, porque eu estou falando isso, eu estou dando essa recapitulada, porque eu gosto que aluno ligue uma coisa com a outra. Uma coisa é ligadinha com a outra, gente. Não é, eu não estou ensinando coisa solta para vocês.
A primeira coisa que eu ensinei para vocês lá quando a gente começou o livro 4 foi o quê? Eu falei o que era matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Falei que a matéria era composta por átomos, e aí o átomo ali tem um núcleo, e dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, e tem ali a eletrosfera. Expliquei o que era átomo para vocês. Depois eu expliquei o que era distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica ela serve ali para vocês descobrirem quantas camadas tem o átomo, cada átomo, descobrirem quantos elétrons tem em cada camada. Então, eu expliquei isso para vocês em distribuição eletrônica. E a última coisa que eu falei para vocês, a última coisa que eu expliquei para vocês, foi sobre a bendita aqui, deixa eu abrir ela, foi sobre a bendita da tabela periódica. E aí a gente viu que o que é a tabela periódica? Gente, foi se descobrindo, por exemplo, o átomo de oxigênio, átomo de nitrogênio, átomo de carbono, átomo de enxofre, átomo disso, átomo daquilo. E aí foi necessário, então, organizar esses átomos. E organizou de qualquer forma? Não, não organizou de qualquer forma. A gente estudou a tabela periódica e viu que, por exemplo, por que o hidrogênio está bem aqui em cima na tabela periódica? Ele está aqui por um motivo. Por que é que, por exemplo, o oxigênio está bem aqui na tabela periódica? Ele está aqui por um motivo. Ele está aqui porque ele possui características para ele estar ali. Então, a gente viu que a tabela periódica foi organizada dessa forma. Ok. Só que se a gente for olhar, a gente não acha elemento isolado, não. Como assim isolado? Por exemplo, o ar que a gente respira, inclusive se você está aqui me olhando agora, é porque você está respirando, graças a Deus, né? Então, o ar que a gente respira não é oxigênio. Mas não é oxigênio sozinho. É O2. O que significa O2? Significa que é o oxigênio ligado com ele mesmo. É 2 oxigênios. Então, não é um oxigênio sozinho. Na tabela periódica, você tem aqui O2, um quadradinho para o O2? Não. Você tem um quadradinho para o O. Outra coisa. Então, beleza, você respirou. Respirei oxigênio. Na hora que eu libero, sai o quê? Sai gás carbônico. Sabe o que é o gás carbônico? CO2. É a junção, então, do carbono, que está ele aqui, ó, o carbono, com o oxigênio, 2 oxigênios. Tem um quadradinho aqui para o CO2 na tabela periódica? Não. Tem um quadradinho para o C e tem um quadradinho para o O. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? A maioria das coisas que a gente tem é fruto de quê? De junção de um átomo com outro. Vou te dar outro exemplo. Aqui nesse copo meu tem água. O que é a água? A água é H2O. O que significa isso? É a junção do hidrogênio, que está bem aqui em cima, ó, na tabela periódica, com o oxigênio, que está bem aqui, ó. Você tem um quadradinho para o H2O na tabela? Não. Você tem um quadradinho para o H e outro para o O. Vou dar outro exemplo. Sabe aquele sal que você usa na cozinha? Você usa para temperar as coisas? Ele, sabe o que é sal de cozinha? É a junção de sódio, que é o Na, mais... Opa! É a junção do sódio, que é o Na, com o Cl, que é o cloro. O composto sal de cozinha é NaCl. É a junção do sódio com o cloro. Mas você acha um quadradinho para o NaCl? Não, você acha um quadradinho para o Na e outro para o Cl. Jéssica, então por que é que você está me dizendo tudo isso? Eu estou te dizendo isso porque na natureza, muito dificilmente, você não vai achar elemento sozinho. Você vai achar elemento combinado. Você não vai achar um átomo sozinho, isolado. Agora eu vou te falar que tem algumas exceções. Você vai achar elemento combinado um com o outro. Cadê, gente? Então, você vai achar na natureza elemento combinado um com o outro. Então, você vai ver que quase todos os elementos eles estão combinados uns com os outros. E isso eu chamo de quê?
ligações químicas. Então, a gente vai ver que os átomos, na tabela periódica, eles estão isolados. Você acha na tabela periódica o átomo isolado, você acha o O, você acha o C, você acha o lítio, o berílio, o sódio, o magnésio, mas na natureza eles se encontram combinados, eles se encontram ligados uns com os outros. E isso que é a ligação química. Gente, até aqui, vocês estão acompanhando meu raciocínio aí? Sim. Beleza, então vamos lá entender, então, o que é a ligação química. A primeira coisa, então, substâncias químicas, elas são formadas pela combinação dos átomos de diferentes elementos químicos, ou até de um único elemento químico. Só que o que acontece, gente? Existe uma exceção. Na natureza, então, você vai encontrar os átomos combinados uns com os outros, exceto os gases nobres. Deixa eu colocar lá na tabela de novo, só para vocês verem uma coisa. Lembra que na tabela periódica, cada família, cada coluninha dessa aqui é chamada de um nome? Por exemplo, essa primeira coluna são os metais alcalinos. Segunda coluna, metais alcalinos terrosos. Aqui a gente tem aqui família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, e o último lá, o roxinho, são os gases nobres. Tem um nome. Na natureza, você vai encontrar do verdinho aqui, gente, para cá na tabela, então dessa coluna do flúor aqui para cá, você vai encontrar na natureza todo mundo combinado um com o outro, menos os gases nobres. Sabe por que eles chamam gases nobres? A gente fala que aqui eles não reagem. Eles não tendem a fazer ligação uns com os outros. Por que a gente chama de nobre? Você já viu que, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, você ver um rei da Inglaterra caminhando na rua. Porque eles tendem a ficar isolados, eles não tendem a ficar interagindo com outras pessoas. Por isso é que os gases nobres na tabela, eles são chamados de gases nobres. Por quê? Porque eles não tendem a reagir com o restante dos elementos da tabela. Os outros elementos da tabela, tudo se encontra ligado uns com os outros, mas os da tabela periódica lá, os gases nobres, família 8A, você não vai achar fácil, combinado. Por quê, Jéssica? Porque eles são estáveis. Essa é a palavra. Os outros elementos da tabela periódica, eles vão se ligar uns com os outros para adquirir estabilidade. Os da família 8A, eles são estáveis. Então, vamos entender, então, o que é essa estabilidade. Gente, então, o que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês é que os elementos da tabela periódica, eles tendem a se ligar uns com os outros para adquirir estabilidade, exceto os da família 8A, porque eles já são estáveis. Jéssica, que estabilidade é essa, gente? Essa estabilidade, sabe que estabilidade é essa? Lembra lá, o que acontece? Deixa eu pegar aqui um átomo. Deixa eu abrir aqui um átomo. Deixa eu colocar aqui um átomo de oxigênio, por exemplo. Vou pegar uma imagem dele. Tá aqui, isso aqui, gente, que eu abri aqui é um átomo de oxigênio. Lembra lá que o átomo ele tem um núcleo com prótons e nêutrons e elétron na eletrosfera. E aí, o que acontece, gente? O que acontece? Então, eu falei que os átomos, eles se ligam uns com os outros. Mas eles não se ligam à toa. Eles se ligam para adquirir estabilidade. E sabe o que é essa estabilidade? A estabilidade de um átomo é ter 8 elétrons na camada de valência, na última camada desse átomo. O objetivo de todo átomo, e isso tem exceções, mas o objetivo dos átomos, em grande parte, é ter 8 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece? Os átomos, eles se ligam uns com os outros, mas eles não se ligam à toa. Eles se ligam para adquirir estabilidade. E que estabilidade é essa? Ter 8 elétrons na camada de valência. Ter 8 elétrons na última camada. É igual assim, gente, eu vou fazer uma analogia aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, você acha que uma pessoa casa com outra para quê? Uma pessoa casa com outra com interesse. Jéssica, como assim? Uma pessoa casa com outra com interesse? Sim, gente. Uma pessoa casa com outra com interesse em quê?
Às vezes é com o interesse de ter ali um companheiro, às vezes é com o interesse de ter amor, às vezes é com o interesse ali por dinheiro, tem dessas pessoas também. Então, os átomos, eles se juntam uns com os outros também com interesse. Que interesse é esse que os átomos têm? Ter 8 elétrons na camada de valência. Porque ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência, significa ter estabilidade. E sabe quem é que tem estabilidade na tabela periódica? Os elementos da família 8A. Por isso é que eles são chamados de gases nobres. Então, olha o que acontece, gente. Os elementos da família 8A, eles já são estáveis. Ou seja, eles têm 8 elétrons na última camada. O resto da tabela não tem. E aí, para adquirir essa estabilidade, então, eles se ligam. Então, olha só. Então, olha aqui isso. Recapitulando o que eu estou falando, gente, o que acontece? Os elementos da tabela periódica, eles se ligam uns com os outros. Para quê? Eles se ligam com interesse. Que interesse é esse? Ter estabilidade. E que estabilidade é essa? Ter 8 elétrons na última camada. Para se parecer com os gases nobres que são estáveis. Sabe por que, então, os gases nobres não tendem a se ligar com ninguém? Eles geralmente são encontrados soltos na natureza, livres, porque ele já tem 8 elétrons. Para que ele vai querer ali se ligar com outro átomo, se ele já está estável? E isso, gente, a gente chama de regra do octeto. Então, o que é a regra do octeto? A regra do octeto, ela diz que para um átomo estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, é basicamente isso. Então, regra do octeto diz, para um átomo estar estável, ele tem que se parecer com os gases nobres. Ele tem que ter 8 elétrons na última camada. E aí, para ter 8 elétrons na última camada, o que esses gases, o que os átomos fazem, então? Se ligam. Porque aí, quando eles se ligam, eles ficam estáveis. Então, é a ideia aqui do oxigênio. Olha aqui para vocês verem, gente. Deixa eu mostrar o oxigênio para vocês. Se a gente for olhar aqui o oxigênio, olha aqui, a última camada dele. Olha quantos elétrons ele tem na última camada. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele está estável? Não. Ele tem 6 elétrons. Para ele estar estável, ele precisa ter quantos? Ele precisa ter 8. E aí, então, para adquirir essa estabilidade, o oxigênio vai tender, então, a fazer o quê? Se ligar para chegar nos 8. Então, basicamente, gente, a ideia aqui é, o átomo quer ficar estável, ele quer ficar parecido lá com um gás nobre. E aí, o que ele tende a fazer? Ele tende a se ligar para chegar nessa estabilidade. Basicamente, essa é a ideia aqui. Deu para entender o conceito básico de ligação, gente? Entendeu por que o átomo se liga? Uhum. Então, a ideia é, o átomo se liga para ter estabilidade. E o que é essa estabilidade? Ter 8 elétrons na última camada. Então, se a gente for olhar aqui o oxigênio, esse átomo que eu abri aqui, que está na imagem, é o oxigênio. Quantos elétrons ele vai ter na última camada? Ele só tem 6, porque ele é da família 6A, né? Ele só tem 6 elétrons. E aí, então, falta quanto para ele ficar estável? Falta 2. Então, ele vai tender a fazer ligação. Para quê? Para ficar com 8. Se a gente for pegar aqui um elemento, deixa eu pegar um elemento aqui. Deixa eu ver se esse aqui. Deixa eu ver esse aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui, ó, o átomo de neônio para vocês verem. Esse aqui, gente, é o átomo de neônio. O neônio é lá na família 8. Olha ele aqui, eu vou mostrar na tabela aqui para vocês verem. Olha o neônio aqui, ó. Aí, olha lá, ó, vamos ver um átomo de neônio agora. Se a gente for contar quantos elétrons ele tem na última camada, que é essa bolinha cinza, ó, vamos começar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está estável, porque ele tem os 8 elétrons. E ele é de que família o neônio é? Ele é aqui, ó, da família 8A, dos gases nobres.
ele não vai tender a reagir com ninguém. Sabe por que ele não vai tender a reagir com ninguém? Porque ele é estável. É igual na vida, gente. Gente rico não gosta de casamento. Sabe por que gente rico não gosta de casar? Porque eles estão estáveis. É de jeito na vida. Os ricos geralmente não casam. Por que os ricos não casam? E a tendência é que fique cada vez pior. Você já viu que, por exemplo, o príncipe da Inglaterra, ele demora, ó, ele fica só farreando ali, mas eles não querem casar. Jéssica, você está falando que tem que ser assim? Não, eu não estou falando que tem que ser assim, não. Eu estou falando que a nossa sociedade hoje, os ricos, eles não querem casar. Por quê? Porque eles já são estáveis. Já viu que rico morre de medo de perder estabilidade, casar e ficar pobre, casar e ter que dividir? É exatamente isso que acontece com os átomos, gente. Gás nobre não quer casar. Gás nobre quer ficar isolado. Por quê? Porque ele tem medo. Opa, eu não vou casar. Agora, os outros átomos da tabela, não. Eu vou casar ali para ver se eu fico estável, né? Eu vou juntar com o outro ali para ver se... É exatamente essa a ideia. Gás nobre já está estável, então ele não quer saber de casamento, ele não quer saber de ligar, ele quer ficar sozinho, ele é nobre, ele não quer saber da ralé. E o resto da tabela, o que ela tende a fazer? O resto da tabela se liga. Para que o resto da tabela se liga? Então, vamos tentar virar gás nobre, né? Basicamente, essa é a ideia aqui, gente. Entendeu ou não? Sim. Sim. E aí, gente, uma coisa importante é que os gases nobres têm uma exceção. O hélio aqui em cima, o hélio, bem aqui em cima na tabela periódica, ele é um gás nobre e ele é estável, mas ele não estabiliza com 8 elétrons, ele estabiliza com 2. Se a gente for olhar aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Um átomo de hélio. Vocês vão ver aqui, ó, deixa eu abrir. Olha aqui, vocês verem. Isso aqui é um átomo de hélio. Tá vendo que ele só tem uma camada e que só tem 2 elétrons? E desse jeito aqui ele está estável. Jéssica, mas não tem que ter 8? A regra do octeto não diz que tem que ter 8? Sim, mas o hélio é um gás nobre e estabiliza com 2 elétrons. Eu não sei se vocês já viram, gente. Vocês já viram aqueles gases que o povo fica chupando e muda a voz? Já viram esse? É gás hélio. E aí, o que acontece? O gás hélio é um gás nobre. Ele era ali da família dos gases nobres. E ele é uma exceção. Ele estabiliza só com 2 elétrons. Mas o restante lá estabiliza com 8 elétrons. Eles não querem saber de ligação. Geralmente, você encontra gás hélio. Então, você não encontra ele misturado. E, gente, se vocês forem olhar, por exemplo, você não acha na natureza, por exemplo, ouro sozinho. Você não encontra prata sozinho, você não encontra cobre sozinho. Geralmente você vai encontrar ouro com outra coisa, misturado com outra coisa. Você vai encontrar prata misturada com outra coisa. Você vai encontrar cobre misturado com outra coisa. Se encontrar sozinho, gente, era fácil. Por que vocês acham que precisa ter uma indústria que produz ouro? Você já viu que tem mineradora para produzir ouro? Para que vocês acham que tem que ter? Porque o ouro você não encontra sozinho. Se encontrasse, seria fácil, né? Era só você tirar ali e pronto, tá ali o ouro. Então, você tem que ter uma indústria para quê? Porque quando você encontra o ouro, ele está misturado. Então, você tem que separar ele para depois processar. Então, basicamente é isso, gente. Você vai encontrar os elementos da natureza misturados, ligados uns com os outros. Por quê? Porque todos eles querem ficar estáveis, querem ficar parecidos aqui, os gases nobres, ter 8 elétrons na última camada. Então, é basicamente essa a ideia. Então, todos os átomos querem ficar parecidos aos gases nobres, querem ser ricos, querem ser da nobreza. E aí, nem todos chegam lá, né, gente? É difícil chegar lá. E aí, gente, então, como eu disse, os átomos eles vão tender a se ligar uns com os outros para ficar estável. Como é que eles se ligam? Existem 3 tipos de ligações químicas, gente. 3. Existe a ligação iônica, existe a ligação covalente, existe a ligação metálica. Que é isso, Jéssica? É 3 formas diferentes que os átomos se ligam. É tipo assim, ou eles se casam por comunhão de bens, ou eles se casam por divisão de bens, ou eles se casam de alguma forma aí. É um casamento, gente. Os átomos eles vão se casar.
Aí eles vão decidir de que jeito que eu vou casar. Eu vou casar por comunhão de bens? É mais ou menos assim, fazendo uma analogia. Já que eu tenho que casar, né? Então eu vou casar como? É basicamente essa a ideia aí. Eles vão se ligar e como é que eles vão se ligar? Depende. Aqui. E é basicamente essa a ideia. Eu só beber uma água aqui. Ok. Primeiro tipo de ligação, então, a ligação iônica. Gente, lembra na última aula, quando eu estava falando de tabela periódica, eu falei assim, gente, existe um negócio, existe uma propriedade periódica chamada eletronegatividade. E eu falei assim, gente, a eletronegatividade, vocês vão entender ela perfeitamente quando chegar lá em ligações químicas. O que é a eletronegatividade, gente? Eletronegatividade é o seguinte, é a tendência, é a força que um átomo tem para puxar elétrons. O que acontece? Existem átomos na tabela periódica que eles puxam elétron com muita força. Eles têm... Lembra que eu falei, gente, eletronegatividade? Pensa a eletronegatividade como se fosse um cabo de guerra. Dois átomos disputando por elétrons. Quem for mais eletronegativo vai tender a puxar elétrons com mais força. E aí, na tabela periódica, gente, a eletronegatividade cresce para onde? Cresce para a direita e para cima. Então, quanto mais aqui para a direita o átomo estiver e mais para cima o átomo estiver, mais ele vai puxar elétrons para si. Então, quem que é o elemento mais eletronegativo da tabela? O flúor. Onde ele está aqui, ó? Ele está bem aqui, ó. Então, o elemento mais eletronegativo que puxa elétrons com mais força é o flúor. E o frâncio é aqui o elemento aqui que tende a dar elétrons. Por quê? Porque ele não tem força. É como se eu tivesse o flúor, que é um átomo bombado, e o frâncio, que é um átomo fraquinho. Ele tende a dar o elétron, porque não adianta mesmo, né? E aí, então, o que é a ligação iônica, gente? A ligação iônica é a ligação entre um átomo que é muito eletronegativo e um átomo que é pouco eletronegativo. Como assim, Jéssica? É o exemplo do NaCl. O que é o NaCl? É o sal de cozinha. Sabe o que é o sal de cozinha, gente? Vou mostrar aqui o que é o sal de cozinha. É a junção do Na, que é o sódio, tá bem aqui o Na. Ele é pouco eletronegativo, ele tende a dar elétrons, ele tende a dar, com o cloro, que é muito... Onde o cloro está aqui, ó? O cloro é muito eletronegativo. Então, a ligação iônica é a ligação de um átomo que tende a dar elétrons com o que tende a receber. Basicamente, é essa a ideia. É a transferência de elétrons. Então, o que vai acontecer? O sódio vai dar elétrons para o cloro. Basicamente, essa é a ideia. O sódio dá elétron para o cloro. Por que o sódio dá elétron para o cloro? Porque o sódio é fraco, o sódio é pouco eletronegativo. Então, o sódio vai dar elétron para o cloro. Jéssica, mas quantos elétrons o sódio vai dar para o cloro? Gente, o sódio, ele não é da família 1A? Ele está bem aqui na família 1A. Se ele é da família 1A, ele tem um elétron na última camada. Só. Lembra que eu falei quando eu estava falando de tabela periódica? Gente, quem está na família 1A tem um elétron na última camada. Quem está na família 2A tem 2 elétrons. Quem está na família 3A, aqui que é do bório, tem 3 elétrons. Quem é da família 4A tem 4 elétrons na última camada. Estou falando de última camada. Quem é da família 5A tem 5, 6A tem 6, 7A tem 7. Basicamente é isso. 8A tem 8, por isso é que eles são estáveis. E aí, então, o que acontece? Se o sódio está na família 1A, ele vai tender a dar quantos elétrons, gente? 1. E o cloro? O cloro é da família 7A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 7. 7. Se ele vai ganhar esse elétron do sódio, com quanto que ele vai ficar? 8. E aí, o que vai acontecer com o cloro, então?
na hora que ele receber esse elétron, Vai para ficar que estável. ele vai ficar estável? Jéssica, mas peraí. Então, o sódio, que é o mais fraquinho aqui, ele vai dar um elétron para o cloro e vai ficar por isso mesmo? Ele vai deixar o cloro estável e ele vai ficar como? Ele vai ficar estável também. Sabe por que ele vai ficar estável? Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver aqui, gente, essa imagenzinha minha aqui? Tá dando para ver bem? Olha aqui para vocês verem. O Na, então, ele vai tender a dar um elétron. E o cloro vai tender a receber esse. Quando o Na... Tá vendo que o Na aqui tem um elétron só na última camada? Quando o Na dar este elétron, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai perder essa camada. E na hora que ele perder essa camada, olha aqui agora desse lado de cá. Ele vai perder a camada. E a camada penúltima, a penúltima camada dele, tinha 8. Agora vamos contar aqui para vocês verem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele dá esse elétron, ele perde a última camada e a penúltima dele ele tinha 8. E aí ele fica com 8 e o cloro, que só precisava de 1, também fica. Então, olha para vocês verem. A característica aqui, ó, eu vou até copiar aqui, peraí. Deixa eu copiar uma letra aqui. O que acontece aqui, gente, eu vou escrever aqui para vocês verem. É a transferência de elétrons. Ocorre a transferência. Vou até colocar aqui maior, só para vocês. Ocorre, então, a transferência. Deixa eu subir isso aqui. Transferência de elétrons. E a transferência ocorre como? Do átomo que é pouco eletronegativo com o átomo que é para o átomo que é muito eletronegativo. Então, ocorre a transferência de um para o outro. Basicamente, essa é a ideia. Então, deixa eu ver outro exemplo aqui, ó. Existe um composto, gente, chamado Ki. Deixa eu colocar aqui um novo slide. Ó, deixa eu colocar um novo slide aqui. Existe um composto. Então, aquele composto lá é o NaCl. Opa, deixa eu... NaCl. Então, é a junção do Na com Cl. Existe um composto também chamado Ki. O que é o Ki? É a junção do potássio, que está bem aqui, ó. Um elemento pouco eletronegativo, pouquíssimo. Ele tende ao quê? Ele tende a dar elétron. E quantos elétrons o K tende a dar? Adivinha quantos elétrons ele tende a dar? Responde essa aí. Quantos elétrons o K, onde eu estou aqui, ó, o potássio, ele tende a dar quantos elétrons? 1? 1. Por que 1? Por que você acha que é 1? Porque ele tá na família 1A. Vou ajudar você. É o mesmo caso do Na. O Na não dava um elétron? Por que ele dava um elétron? Porque ele tinha um elétron na camada de valência. Então, olha para você ver, o composto é o Ki. Então, é a junção do potássio com o iodo. Olha o iodo aqui onde está. Deixa eu mostrar aqui para vocês, lá do outro lado. O iodo é um elemento forte, um elemento muito eletronegativo. Ele tende a o quê? A ganhar esse elétron. Ele tende a puxar, porque ele é muito eletronegativo. E quantos elétrons o iodo tende a puxar? 1. 1. Por que 1? O outro só tem 1 aí. Mas ele tende a puxar 1, sabe por quê? Porque ele é da família 7. E ele precisa de quanto para ficar estável? 1. E aí é isso que acontece lá. Olha aqui para vocês verem, então. Então, junta lá o K. O K, ele tende aqui, ó, a perder um elétron. Então, eu posso representar isso como mais 1. O K, então, tende a perder um elétron. E o iodo, ele tende a ganhar esse um elétron. E aí, então, vira o composto. É um composto, então, vou colocar aqui. Não. Eu só sei que esse iodo é muito. Eu só sei que esse iodo é muito bom para limpar as mãos. Viu? O iodo é bom para limpar as mãos? Aqui em casa não fica assim, não. Meu pai mexe com gado, esse trem aqui, aí
Limpa tudo. Mas Se que bom é bom, que provavelmente, iodo é umas 50 vezes melhor. João Fernando, mas o iodo, provavelmente, ele é misturado com outra coisa. Geralmente, ele não está sozinho, não. Se você olhar atrás desse recipiente aí, você vai ver que o iodo é o I. Ele está junto com outra coisa. Vou olhar ali agora. Você olha e manda lá no grupo para me ver qual que é a composição. Pode ser que seja iodo com ele mesmo. Ele tá ligado, não é o I sozinho. Eu vou caçar aqui, aí eu ligar a câmera aqui. Calma aí, deixa eu caçar. Tá. Tem que ver se tem lá a composição, mas deve ter. Então, o que acontece, gente? As coisas, elas são ligadas umas com as outras. A ligação iônica, essa é a característica. É a característica que ocorre da transferência de elétrons. Então, tem a transferência de elétrons de um átomo. Vou colocar aqui, ó. Um átomo muito eletronegativo. Não, peraí. Pouco, né? Eu vou colocar aqui. Um átomo pouco... Oh, gente. Pouco eletronegativo para um aqui. Então, vai dar elétrons para um átomo muito eletronegativo. Basicamente, essa é a ideia aqui da ligação iônica. Isso é como, Jéssica, como que eu olho para um composto, tipo aqui, NaCl, Ki, e sei que é um composto iônico? Eu olho, por exemplo, o Na. O Na é de que família? Na é da família 1, está de cá da tabela. E o Cl é da família 7, está de lá da tabela. Então, eu sei que é um composto iônico. Por quê? Eu posso falar também que os compostos iônicos, eles são formados por um metal e vou colocar um mais aqui, né? Cadê o mais? Ametal. Como assim, Jéssica? Metal é a galera desse lado de cá da tabela. E ametal é a galerinha daqui, ó. Então, a ligação iônica, eu consigo olhar para o composto e falar se ele é iônico ou covalente. Como? E a gente vai ver a covalente ainda, né? Como que eu sei que é um composto iônico só de olhar? Eu vou lá e coloco assim, ó. Coloco Ki lá para vocês. E pergunto, esse composto é iônico ou covalente? Como que você sabe? Uai, o K está do lado de cá da tabela, ele é um metal. E o I está do lado de lá da tabela, ele é um ametal. Então, esse composto aqui é um composto iônico. São formados aí por átomos de eletronegatividade diferentes. Um é muito eletronegativo e o outro é pouco. Basicamente, essa é a ideia, galera. Deu para entender? Sim. Então, é exatamente isso. E o que acontece? Então, gente, os átomos, eles são interesseiros. Eles não dão elétrons à toa. Eles dão porque eles precisam ficar estáveis. E os dois ficam. Tia, ele é composto de iodo, mas tem ácido fosfórico, tem... Tem mais outros 3 composições no meio dele aqui também. Exatamente, é porque vira uma ligação, né? Porque tem que fazer ligação. Você não acha as coisas sozinha. A câmera. Estranha aí, ó. Aí tá bem escrito aqui sim, mas não dá para ler, não. Bem pequenininho. Então, o que acontece? É isso aí, ô João Fernando. É iodo misturado